E com esses parâmetros de estoque elevado, preços relativamente deprimidos, o produtor brasileiro vai se virar em 2017, o que significa que ele vai operar com rentabilidade menor. Eu converso agora com o economista Fábio Silveira sobre a situação do mercado agro aqui no Brasil. As perspectivas não são muito otimistas, não é? É verdade. As expectativas são menos favoráveis do que no ano passado, porque temos agora um horizonte de preços relativamente deprimidos na agricultura mundial e, consequentemente, na agricultura brasileira. Especialmente no caso de soja, açúcar, milho, né, que são produtos cujos preços caíram recentemente no mercado internacional e nacional. Há estoques relativamente elevados no mundo e no Brasil, e com esses parâmetros de estoque elevado, preços relativamente deprimidos, o produtor brasileiro vai se virar em 2017, o que significa que ele vai operar com rentabilidade menor do que teve em 2016. Logo, nessa fase em que estamos de pré-plantio e plantio de safra de grãos aqui no Brasil, deve haver menos estímulo, menos ânimo por parte do produtor agrícola, já penalizado com dúvidas em relação ao crédito rural aqui no Brasil. E eu diria que há uma boa probabilidade no ano que vem de que a safra brasileira de grãos fique estável e até diminua, sem que haja, ao mesmo tempo, uma elevação de preços, já que os preços das commodities agrícolas, em particular, no mercado internacional, estão deprimidos, os preços desses produtos estão deprimidos, há estoques elevados e, portanto, não há um horizonte possível ou crível, em termos de fundamentos, de elevação de preços desses produtos no mercado internacional. Então, o horizonte que se desenha para o agronegócio brasileiro não é tão bom como foi nos últimos anos, não é? Talvez tenhamos, portanto, alguma queda de produção em 2018 e preços relativamente deprimidos, o que, consequentemente, prejudicaria a rentabilidade do agronegócio brasileiro. Como é que está o câmbio para os exportadores de commodities? O câmbio, eu diria que está razoável, né? Não é um câmbio ideal, né? Houve uma valorização, inclusive, recentemente, o que evita maior penalização do exportador é o fato de que a inflação brasileira ela está muito baixa. Em alguns casos houve queda muito acentuada de preços, o que já também não é bom, né? Você, enquanto exportador e produtor, passar por um ciclo de deflação, como o Brasil passa agora, também não é uma coisa favorável, né? Porque você perde preço, né? E de maneira acentuada. Então, no caso da taxa de câmbio, de todo modo, eu diria que hoje ela está num patamar razoável, mas existe a possibilidade de que, infelizmente, ela piore, né? Já que temos um excedente comercial importante. O Brasil está gerando um saldo comercial grande, há uma entrada grande de dólares, então a gente precisa monitorar bem para que não haja nenhuma valorização, nenhuma baixa do câmbio nos próximos meses. A gente não acredita, a gente acredita que a taxa de câmbio vai ficar em torno de 3,20, 3,30 nos próximos meses, porque o Banco Central brasileiro, ele tem um poder de manejo, ele tem uma capacidade de manejo muito boa da taxa de câmbio em função do número elevado, do volume elevado de reservas que tem o país, né?
Mas, enfim, estamos numa situação razoável em termos de taxa de câmbio hoje. A gente pode falar sobre culturas em separado, como a gente vem fazendo nas últimas entrevistas, detalhando, né? Começando pela soja. Qual a perspectiva para este mercado? A gente nós acreditamos que em função dos estoques elevados no mercado internacional e no Brasil de soja, eu diria que a probabilidade no ano que vem é que a safra de soja brasileira tenha alguma diminuição, sim, né? Houve queda de preço aqui no mercado doméstico, como eu disse, a relação de troca se tornou desfavorável para o produtor de soja, porque os preços dos produtos agrícolas, o preço da soja caiu mais do que o preço de fertilizantes, defensivos e outros insumos. Consequentemente, a inclinação, a propensão ao aumento do plantio praticamente não existe. É bem provável, né, que o mais provável é que diminua a área plantada, que diminua a produtividade, está mais caro comprar em tecnologia e ele, enfim, deve diminuir a sua produção também, infelizmente. Milho? Similar, é a mesma lógica. Temos um estoque de milho muito grande ainda, houve um derretimento de preços bastante significativo, uma queda de preços bastante significativa ao longo de 2017, a rentabilidade diminuiu também, talvez na safrinha do ano que vem os preços estejam um pouco melhores e haja alguma, pelo menos, estabilização da produção da safrinha, da segunda safra de milho aqui no Brasil. Mas eu tenho quase que certeza que a primeira safra de grãos de milho, né, no ano que vem ela será de redução. Haverá provavelmente uma queda dessa produção por esses mesmos motivos que a gente citou no caso da soja. Queda de preço, queda de rentabilidade, dificuldade maior de gestão do plantio e do plantio no ano que vem. Café. Bom, no caso do café, eu diria que temos um cenário de relativa estabilidade do preço do café. A produção este ano deve ficar relativamente estável. Não há preços muito atrativos, mas também não há preços muito desestimulantes para o produtor de café. Então, para o ano que vem, o nosso cenário é de uma relativa estabilização da produção de café. Açúcar e álcool. Bem, este ano teremos, no caso da cana-de-açúcar, uma redução de produção, né, de cana. Os preços no ano passado do segundo semestre não foram muito convidativos, então caminhamos para um cenário em que haverá em 2017 para 2018 uma passagem com alguma queda novamente de produção de cana, de açúcar e de etanol, né? A gente não vê muito, sobretudo com o mercado doméstico ainda enfraquecido, o mercado de combustíveis enfraquecido e com o mercado de açúcar internacional com preços deprimidos, não existe muito incentivo ao plantio ou à atualização, ao desenvolvimento da cultura de cana no Brasil este ano, infelizmente também. Pecuária em geral. Bem, a pecuária a gente já sabe, né, internacionalmente, infelizmente houve essa operação que teve desastrada no tocante à tentativa de punição de alguns atores da cadeia produtiva, foi feito de uma maneira imprudente e, enfim, o Brasil
perdeu alguns clientes, como a gente já mencionou, vai ter dificuldades para recuperar esses clientes no mercado internacional, os preços estão deprimidos, queda de preços nas carnes também em função da queda dos próprios insumos, né, que são a soja e o milho, que são rações utilizadas na cadeia produtiva de carnes. Então, caminhamos também, no caso de carnes, para uma estabilização ou queda, ou alguma queda da produção no ano que vem. Talvez uma estabilização, talvez uma recuperação de mercado, porque, de todo modo, o Brasil ele é competitivo no segmento de carnes e ele vai tentar buscar superar suas dificuldades. Mas não vai ser uma tarefa fácil, porque o mercado é muito disputado de todo modo. Então, tudo isso prenuncia um ano de 2018 em que, é lógico, o agronegócio continuará sendo um setor pujante, mas vai ter algumas adversidades, vai ter alguns obstáculos para superar e, portanto, vai ter que reunir forças e energia para transitar em 2018. Após os escândalos, houve algum rearranjo no segmento de gado aqui no Brasil, de pecuária, que diz respeito aos frigoríficos, às indústrias? Houve alguma mudança nisso? Essas mudanças não ocorrem tão rapidamente. Há sim um movimento no sentido de que os pecuaristas não dependam tanto de um único cliente ou de poucos clientes, né? Isso, aliás, é regra internacional. Se você depende de poucos clientes, ainda que eles sejam fortes, ou porque eles são fortes, em algum momento a fragilização desse cliente grande, poderoso, traz evidentemente problemas para toda a cadeia produtiva. Foi o que ocorreu agora com o caso da JBS. Então, os pecuaristas estão enfrentando uma série de dificuldades de fluxo de caixa e isso vai ensejar, no médio e longo prazo, uma reorganização desse mercado. O governo vai ter que intervir no sentido de reduzir o grau de concentração no segmento de carnes, porque isso poderá ter consequências ainda mais graves, para a pecuária brasileira, em particular. Isso, há desejos de mudança, só que isso não ocorre da noite para o dia e o governo tem que entrar para sinalizar o que ele pretende fazer para desconcentrar um pouco o mercado de carnes no Brasil. Fábio Silveira, muito obrigada por mais esta participação aqui com a gente na Ducascope TV. Eu que agradeço. Obrigado. Luciene Miranda para a Ducascope TV.